Olá! Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar numa questão que é central para entender a África hoje. Como é que a globalização realmente tem moldado a economia do continente depois do período colonial? E, talvez mais importante, o que o futuro reserva? E é exatamente essa a pergunta que vai guiar a nossa conversa. Será que a gente está falando de um horizonte cheio de oportunidades novas ou, no fundo, da repetição de velhos padrões? Para responder isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Certo. Então vamos lá. Para a gente conseguir decifrar o impacto da globalização hoje, é fundamental entender o passado econômico da África. Um passado que, vale dizer, já existia muito antes da globalização como a gente a conhece. Sabe, tem uma ideia muito comum que a gente precisa quebrar logo de cara. A de que a África era uma espécie de folha em branco só esperando para ser desenvolvida. Nada a ver. Na verdade, era um mosaico de economias super vibrantes, com redes de comércio bem complexas e uma riqueza que circulava por todo o continente. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, olhem só esses nomes. Songhai, Kush, Aksum. Isso aqui não era pouca coisa, não. Eram verdadeiras potências econômicas globais, centros que conectavam o continente com o resto do mundo, negociando ouro, sal e, o que é muito importante, conhecimento. Pois é, mas essa história toda ela foi interrompida de uma forma bem drástica. O que vem a seguir é como essa teia econômica super complexa foi, de propósito, redesenhada de fora para dentro. Essa linha do tempo aqui, ela mostra mais do que só datas. É um verdadeiro ponto de virada. A Conferência de Berlim, lá em 1884, o papo ali não era só sobre traçar fronteiras no mapa. Era sobre economia. As economias africanas que antes se bastavam foram totalmente reconfiguradas para servir a um único propósito: mandar matéria-prima para a Europa. E essa comparação deixa tudo preto no branco, né? O fluxo da riqueza foi completamente invertido. Em vez de o dinheiro circular e construir poder e conhecimento dentro da África, ele passou a ser drenado para fora. E isso deixou para trás uma estrutura de dependência que virou o maior desafio da era pós-colonial. Bom, com todo esse contexto histórico na mesa, agora sim a gente pode avançar para a era moderna e entender como a globalização chegou na África em 3 grandes ondas. Vamos passar por cada uma delas. Primeiro, a do comércio e da dependência. Depois, a da tecnologia e da conectividade. E por último, a onda cultural que está ganhando uma força impressionante. A primeira onda, a do comércio, chegou com aquela promessa de prosperidade, né? Só que, na prática, para muitos países, ela só reforçou aquela velha dependência. Pensa só, economias que dependem quase que 100% de exportar cobre ou cacau. Qualquer mudancinha no preço lá fora, o impacto aqui dentro é gigantesco, e isso acontece até hoje. Mas aí veio a segunda onda, e com ela a tecnologia, que mudou o jogo. E aqui a gente vê um fenômeno muito legal de salto tecnológico. O caso do M-Pesa, no Quênia, é o exemplo perfeito. Em vez de construir agências bancárias por todo canto, a tecnologia do celular botou o banco na mão de milhões de pessoas. Foi uma verdadeira revolução. Só que nem tudo são flores, claro. Essa revolução digital não chegou para todo mundo. Esse gráfico aqui mostra o outro lado da moeda, a tal da exclusão digital. Olha a diferença de acesso à internet entre a cidade e o campo. É um abismo. E isso, claro, cria novas formas de desigualdade. E aí a gente chega na terceira onda, que é movida por uma das coisas mais poderosas do continente, a sua cultura. Esse soft power da África, que a gente vê no sucesso mundial do Afrobeats, por exemplo, não é só música, não é só arte. É uma indústria que movimenta bilhões de dólares e está mudando a forma como o mundo inteiro enxerga a África. Ok, e tudo isso nos traz até os dias de hoje. E o cenário atual é exatamente esse, uma dualidade. A globalização é tipo uma faca de 2 gumes, sabe? Ao mesmo tempo que abre portas para o crescimento, ela também pode manter velhos problemas bem vivos. E essa tabela resume bem essa história. De um lado, a gente ainda tem a sombra da exploração de recursos por multinacionais, a dependência de ajuda externa, mas do outro lado, tem uma luz muito forte brilhando. Um boom de startups de tecnologia, a integração do continente, o turismo cultural crescendo. E falando em oportunidades, a gente precisa falar da AfCFTA. Essa aqui é talvez a iniciativa mais ousada do continente até hoje. A ideia, no fundo, é tentar retomar as rédeas da própria economia, fortalecer o comércio entre os países africanos. É quase como um renascimento daquelas grandes rotas comerciais do passado. Então, para a gente tentar imaginar o futuro, não adianta olhar só para o passado recente. A gente tem que ir mais fundo, na essência da história africana, que é uma história de uma capacidade incrível de se reinventar, de inovar. Pensem bem.
Desde as primeiras ferramentas que a humanidade criou, lá na África, até a complexidade dos grandes impérios, a história do continente é, na sua essência, uma história de adaptação e criatividade. E isso é um capital histórico gigantesco. E no final das contas, é aqui que a gente chega. O futuro da economia da África está sendo decidido agora, nessa briga entre dois legados bem diferentes. De um lado, o legado colonial, da extração, da dependência. Do outro, o legado ancestral, da inovação, da resiliência. E a grande pergunta que fica no ar é essa: qual dessas duas forças vai vencer? Qual legado vai ditar o futuro da economia africana nesse século? A verdade é que não existe uma resposta pronta para isso. Essa resposta está sendo escrita agora, nesse exato momento, em cada canto do continente.